Fala pessoal, professor Pedrico aqui mais uma vez, trazendo a resolução do vestibular da Unirg, lá do campus de Gurupi, prova de 2023, tá? Que aconteceu aí no dia 14 de maio. Para você que estava lá no Instagram, lá falando, Pedrico, resolva aquele vestibular, resolva. Tá aqui o vestibular, tá pessoal? E para você que não me segue lá no Instagram, professor Pedrico, pode entrar lá, pode entrar em contato comigo. Mande suas dúvidas lá por lá também para mim, eu estou à sua disposição, tá bom? Sem mais conversa, vamos para o que interessa, na verdade? Questão de número 37. Diz assim: uma senhora possui 7 anéis distintos na sua mão esquerda, conforme ilustra a figura a seguir. É anel pra caramba, hein, gente? De quantos modos diferentes ela pode retirar todos os 7 anéis da sua mão esquerda, de modo que ela retire um anel de cada vez? Pessoal, uma questão até bem elaborada e a gente pensa no seguinte: é uma questão de análise combinatória e ela não consegue, por exemplo, tirar esse anel sem antes tirar esse primeiro. A mesma coisa acontece nesse segundo dedo aqui, ó, ela não consegue tirar esse anel sem tirar esse primeiro. Então, é tipo assim, o dedo é repetido, certo? E existe uma sequência que tem que acontecer para cada anel. Tipo, tem que retirar esse, para depois esse e então esse. O que eu estou pensando para resolver essa questão? Vamos pensar que aqui é o dedo A, dedo B, dedo C. Assim, se ela escolher retirar esse anel aqui primeiro, ela retirou um anel do dedo A. Se ela retirar esse anel aqui do dedo B, ela tirou um anel do dedo B. Ela pode escolher retirar esse anel aqui do dedo A de novo. Então, ó, mais um do dedo A. E depois retira um do dedo C, mais um do dedo C. Ela pode retirar o outro do dedo A, outro do dedo A, mais um do dedo B. Aí, dedo B. E depois o último anel aqui do dedo C. Dedo C. É uma maneira de retirada, concorda? E o que eu observo aqui nessa questão? Eu posso resolver ela utilizando anagrama. É uma permutação com repetição. Uma permutação que tem 7 elementos, 3 letras A, 2 letras B e 2 letras C. Então vai ficar 7 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 2 fatorial vezes 2 fatorial. Aqui é um vezes, ficou parecendo um sinal de negativo, né? Ah, deixa eu ficar menorzinho, eu estou muito grande nessa tela. Vamos só resolver ali aquela expressão e já acabou a questão, quer ver só? 7 fatorial é 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2, certo? Eu vou parar no 2 que multiplicar por 1 não muda nada. 3 fatorial é 6, né? 3 vezes 2 vezes 1. 2 fatorial é 2, 2 fatorial é 2. 2 vezes 2 são 4, então vou cortar aqui com o número 4. E o 6 eu vou cortar com 6. Então ficou 7 vezes 5, 35. 3 vezes 2, 6. Quanto que é 35 vezes 6? 6 vezes 5, 30. Sobe 3. 6 vezes 3, 18. 18 com 3, 21. Tá aí. São 210 maneiras. A alternativa certa está aqui, ó. Opa, letra D. Tudo bem? Se você ficou com dúvida, coloca aí nos comentários, tá? E se você resolveu ela de uma maneira diferente, ótimo, eu vou achar perfeito você falar para mim o que foi que você fez, tá bom? Escreve nos comentários, também pode ir lá no Instagram e colocar lá também para mim. Vai ser ótimo, tá bom? Conta comigo. Próxima questão, questão de número 38, já diz assim: o triângulo ABC tem vértice nos pontos A, B e C. Ele coloca aqui os pontos no plano cartesiano, né? A reta de equação que contém a mediana AM desse triângulo é... Pessoal, plano cartesiano, A, B e C são os vértices, ele quer a mediana AM, certo? Olha, eu vou colocar um triângulo qualquer aqui e não vou nem me preocupar com o plano cartesiano. Entendeu? Que estou fazendo um triângulo legal, ó, um triângulo ABC. A mediana AM ela tem que estar aqui passando pelo vértice M
e tocando no ponto médio de BC, certo? M é ponto médio do segmento BC. Eu quero saber qual é a equação da reta. Existe uma reta que está passando por essa mediana AM. E a pergunta é, qual é a equação dessa reta? É isso que queremos saber na questão. Existe, na geometria analítica, a equação geral da reta. A equação geral da reta, pessoal, ela é qualquer equação que esteja escrita da seguinte forma: ax mais by mais c igual a zero. Nós encontramos os valores dos coeficientes a, b e c por dois pontos que pertençam a essa reta. No caso, eu vou usar o ponto A e o ponto M. São dois pontos que pertencem a essa reta. Existem algumas formulazinhas para encontrar essa equação. E você, se não lembra das fórmulas, você pode usar a condição de alinhamento lá da geometria, que você vai montar uma matriz e calcular o determinante dessa matriz. Vamos fazer o seguinte, vamos supor que você não lembra dessas fórmulas e vamos jogar no determinante de matriz. Se você lembra das fórmulas, elas vieram do determinante de matriz, então é porque você já sabe como que é feito o determinante, tá? E se você tem dúvidas sobre esse conteúdo, eu vou colocar na descrição desse vídeo algumas aulas gravadas sobre geometria analítica que eu tenho aí, que vai te ajudar demais, tá bom? Não deixe de estudar geometria analítica, pessoal. Então vamos lá, eu quero montar uma matriz. Nessa matriz eu vou colocar x e y, que são coordenadas de um ponto qualquer que pertence a essa reta. Vou colocar aqui x de A, y de A, que é a coordenada x e y do ponto A, e vou colocar também x de M e y de M, que são as coordenadas do ponto M, que também pertence à reta. Como matriz determinante é para matriz quadrada, você completa aqui com o número 1. Quando você calcular o determinante dessa reta, tem que ser igual a zero, porque tem que estar alinhado. Se não estiver alinhado, não é uma reta. Então, calculando o determinante igual a zero, você vai achar a equação geral dessa reta. Então, vamos lá. As coordenadas do ponto A eu já sei. X é menos 1, y é 1. Do ponto M, eu não sei. Agora, eu sei o ponto B, eu sei o ponto C. Como M é ponto médio, para calcular as coordenadas do ponto médio, você vai somar as coordenadas x e dividir por 2, as coordenadas y e dividir por 2. Mas calma aí, x e y de quem? De B e de C. M, ou as coordenadas do ponto M, vai ser a média aritmética das coordenadas x de B e C e a média aritmética das coordenadas y de B e C. O ponto M, então, ele vai ter x de B, 4, somado com x de C, 2, dividido por 2, a média aritmética. As coordenadas y, vou somar a coordenada y de B, que é 0, mais a coordenada y de C, que é 2, e vou dividir por 2. Eu encontrei aqui o ponto médio M. 6 dividido por 2, 3. 2 dividido por 2, 1. Essas são as coordenadas do ponto M. Agora, conhecendo o ponto A e o ponto M, é só calcular o determinante daquela reta. Ó, a minha matriz, então, ela vai ficar x, y, 1. As coordenadas do ponto A agora, x é menos 1, y é 1. Que eu coloco o 1 da matriz. X de M é 3, y de M é 1. Completo aqui com 1. O determinante tem que ser 0. Então, vamos lá, calcular o determinante dessa matriz. Como ficou sem espaço aqui do lado da matriz, eu vou usar aquela estratégia de colocar os extremos de cima embaixo e os extremos de baixo em cima, tá bom? Aí você vai ter 3 vezes y vezes 1, 3y. X vezes 1 vezes 1, mais x. Menos 1 vezes 1 vezes 1, menos 1.
Menos 1 vezes y vezes 1. Aqui dá menos 1, mas a diagonal é secundária, então troca o sinal, aí vai ficar mais y, né? Daria menos y, ficou mais y. 3 vezes 1 vezes 1 dá 3, diagonal secundária, eu coloco menos 3. X vezes 1 vezes 1 vai ficar x, eu coloco menos x. Isso é igual a zero. Perceba que você ficou com x positivo menos x. Vou cortar. Aí eu tenho 3y mais y, 4y. Menos 1 menos 3, menos 4. Isso é igual a zero. Vou passar o 4 positivo, aí vai ficar 4y é igual a 4. Y é igual a 4 dividido por 4, 1. Achei a equação geral da reta, que é y igual a 1. A alternativa certa está aqui, letra B. Tá bom? Se você tem dúvida em determinante de matriz também, tá aí na descrição algumas aulas sobre determinantes. Assistam, não percam de fazer essa questão, tá bom? Eu poderia usar as fórmulas e encontrar o mesmo valor. Só para você ter uma ideia, o valor do coeficiente A sempre vai ser y de A menos y de M, no caso. O coeficiente B, x de B, ou x de M, né, no caso, é porque normalmente a gente escreve essa forma para dois pontos quaisquer, A e B. Eu estou escrevendo para pontos A e M, então x de M menos x de A. O coeficiente C, x de A, vezes y de M menos x de M vezes y de A. Se você substituir as coordenadas do ponto A e do ponto M aqui, você vai encontrar o coeficiente A, B e C, e assim você encontra a mesma equação geral da reta, tá bom? Vou deixar para vocês, e se vocês entenderam, ok. Se vocês não entenderam, coloque dúvida, tá? Coloque a dúvida que você ficou aí na descrição, no Instagram. Entre em contato comigo que eu quero te ajudar. Perfeito? A alternativa certa é a letra B. E vamos para a próxima questão. Questão de número 39. Quantos números inteiros existem no intervalo abaixo? Galera, uma questãozinha de intervalo. Meu Deus, isso aqui é muito de boa. Ele colocou uma raiz de 50 aqui para tentar atrapalhar a nossa vida, mas ele não conseguiu, na verdade. Ele não conseguiu. Ele colocou aqui o colchete ao contrário, significando que esse intervalo está aberto nos extremos, né? Então, um intervalo aberto, aqui eu tenho uma reta real, onde esse extremo não pertence, esse extremo também não pertence, porque está aberto, e tudo entre esses dois números pertence ao intervalo. No caso, esse número é 50 menos a raiz de 50, e esse extremo aqui é 50 mais a raiz de 50. E a questão é, quantos números inteiros existem nesse intervalo? Números inteiros, você já sabe, é 1, 2, 3, 4, 5, ou até mesmo negativo, menos 1, menos 2, menos 3. Quantos inteiros tem aqui nesse intervalo? Ó, raiz de 50. Eu sei que a raiz de 49 é 7. Então, eu posso falar que a raiz de 50 vai ser aí aproximadamente 7,0 alguma coisa, né? Está bem próximo de 7. Quando eu faço 50 menos 7,0 alguma coisa, vai ficar 42,9 alguma coisa. Ou seja, o primeiro número inteiro desse intervalo não é o 42, vai ser o número 43. Aí depois do 43 vai ter o 44, vai ter o 45. Eu quero saber quantos inteiros tem aqui. Esse é o intervalo aberto, 42,9 alguma coisa. Agora, o último número inteiro, ele é 50 mais a raiz de 50, ou seja, 50 mais 7,0 alguma coisa, que vai ficar 57,0 alguma coisa. Ok? Ou seja, o último número inteiro que pertence a esse intervalo vai estar bem próximo aqui, que vai ser o número 57. Antes dele vai ter o 56, o 55, até chegar lá no 43. Quantos números inteiros tem aqui, gente?
são os números do 43 até o 57. Eu vou fazer 57 menos 42, tá? Se eu subtrair 43, eu tiro ele fora. E eu não posso tirar, porque ele faz parte desse intervalo. Então, eu vou tirar o inteiro que vem antes dele. 57 menos 42 dá 15. Essa é a quantidade de números inteiros. Dava para contar na mão também, né? 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56. Opa, eu comecei no 42? Vou contar até de novo, fiquei preocupado. 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57. Tá certinho. É isso aí, pessoal. Letra C é a resposta certa. Vamos para a próxima? Questão de número 40 agora. Os dados tradicionais a serem fabricados seguem a regra de que a soma das faces opostas é igual a 7. Determine a probabilidade de uma pessoa, ao jogar dois dados tradicionais, a soma de seus resultados seja igual a 7. Galera, questãozinha de boa essa daqui, pá, dá 1 sobre 6, acabou. Eu vou explicar, calma, vou explicar. Probabilidade de um evento acontecer é o número de elementos desse evento dividido pelo número de elementos do espaço amostral. É aquilo que eu quero dividido pelo aquilo que é possível. Se você vai lançar dois dados, o que é possível de acontecer? Pelo princípio fundamental da contagem, o número de elementos do espaço amostral, você vai ter 6 possibilidades no primeiro dado e 6 possibilidades no segundo. Princípio multiplicativo é o primeiro dado e o segundo, 6 vezes 6, 36. Esse é o total, esse é o número possível, esse é o que fica embaixo. Agora eu quero saber a soma 7. De quantas maneiras, no lançamento de dois dados, podemos ter soma 7? Se cair 1 e 6, se cair 2 e 5, se cair 3 e 4, se cair 4 e 3, se cair 5 e 2, 6 e 1. São as únicas, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 maneiras diferentes. Posso simplificar essa fração por 6, que vamos ter 1 sobre 6. Essa é a probabilidade. Eu marquei logo de cara, gente, porque essa questão ela aparece em diversos materiais por aí, nessas escolas que a gente trabalha. E eles ainda, nos materiais, eles falam para a gente contar uma tabela para ficar mais fácil de explicar. Eu vou fazer isso daqui que eu acho que pode ser produtivo. Por exemplo, eu coloco em uma linha os números de um dado, tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou colocar aqui em uma coluna os números do outro dado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou anotar agora aqui as somas possíveis para cada uma dessas combinações aí. Vou tentar montar uma tabelinha aqui, manualmente mesmo, vai ficar meio torto, mas não tem problema. O que importa é você entender. Eu acho que você já até entendeu, mas eu vou fazer assim mesmo. Olha só. Se caiu o número 1 e o número 1, a soma dá 2. Se caiu o número 1 e o número 2, a soma dá 3. Se caiu o número 1 e o número 3, a soma dá 4. Aí aqui vai ficar 5, 6, 7. Se caiu o número 2 e o número 1, a soma vai dar 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se caiu 3 e 1, 3, 3 e 2, 5, 6, 7, 8, 9. Vocês já pegaram, né, o esquema? E aqui a soma dava 4, não dava 3. Aqui eu viajei. 3 com 1, a soma dá 4. Aí aqui vai ficar 5, 6, 7, 8, 9, 10. 6, 7, 8, 9, 10, 11. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Essas são todas as somas possíveis. E observa que se você contar todos esses azulzinhos aqui, ó, vai dar um total de 36, que é o número de elementos do espaço amostral. E aí você marca aqueles que têm soma 7, você vai ter 1, 2,
3, 4, 5, 6. Tá aí a nossa probabilidade. São 6 em um total de 36, que é a mesma coisa que 1 sobre 6. Pá, pá, pá. Acabou. Consegui explicar, pessoal? Você já sabe, né? Dúvida é só colocar aí nos comentários ou lá no direct do Instagram, tá? Eu estou à sua disposição. Próxima questão agora, questão de número 41. Um grande prisma, né? Olha que prisma enorme, ele está para cá. Vamos lá então. Uma empresa de caixas d'água resolveu lançar um modelo de formato de prisma hexagonal regular, conforme a imagem a seguir. Que caixa d'água engraçada, né? Que seria? Que top. Ele deitou, né? Tipo, um prisma, ele tem que ter planos paralelos, certo? Como ele falou que a base é hexagonal, um prisma no formato hexagonal regular, ele está afirmando para mim que a base é essa face aqui, ó. Essa face aqui é a base. Então, imagina que ele empurrou o prisma e o prisma deitou para frente. Então, essa daqui vai ser a nossa base, tá bom? Ele quer saber a capacidade máxima em litros dessa caixa d'água. Olha, como ele colocou em decímetro, não vai dar problema nenhum a transformação para litros. Isso porque 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. Uma caixinha com 10 centímetros de lado, ela equivale a 1 litro. Imagina assim, ó. Vou pegar um cubinho aqui, ó. Se esse cubo ele tem 10 centímetros, 10 centímetros e 10 centímetros, eu tenho 1 decímetro, 1 decímetro, 1 decímetro. Em 1 decímetro cúbico cabe 1 litro, tá bom? Então vamos lá, seguindo. Para calcular o volume de um prisma, é a área da base vezes a altura. 12 decímetros é igual à altura desse prisma, visto que ele está deitado. A base é um prisma, a base é um hexágono, né? Então, como que eu calculo a área de um hexágono? É 3 vezes o lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. Fórmula para cálculo de área de um hexágono. Como o lado é 10 decímetros, a área da base vai ficar 3 vezes 10 ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. 10 ao quadrado, 100. 100 dividido por 2, 50. E 50 vezes 3, 150 raiz de 3 decímetros quadrados é a área da base desse prisma, é a área do hexágono regular. Portanto, já acabou a questão. Ó, o volume vai ser a área da base 150 raiz de 3 vezes a altura, que é 12. 150 vezes 12, 150 vezes 12, eu penso em 1.500 mais 200 e... Não, mais 300, né? Dá 1.800 raiz de 3 decímetros cúbicos. E como equivale, né, em litros, é 1.800 raiz de 3 litros. Essa é a resposta. E não tem alternativa, né, galera? Ó, 200, 3.000, 4.500, 6.000. Eu não errei nada, tá tudo certo, tá? Essa questão aqui deverá ser anulada, não tem sentido algum, tá bom? Deverá ser anulada sim. Vamos lá, próxima questão, questão 42. A questão diz assim: representam-se a seguir os 3 primeiros termos de uma sequência de figura construída pelo ícone. Tá aí, que íconezinho legal. O primeiro termo da sequência tem 5 ícones. Tá aqui embaixo, esse é o primeiro termo. E cada termo seguinte, com mais 4, diz que, né, aumentou 1, 2, 3, 4. Esse é o segundo termo, aumentou 4. O quinto, aumentou também mais 4. Uma progressão aritmética bem tranquilaça, né? Qual é o termo dessa sequência que possui 445 ícones? Pessoal, uma PA. Para quem tem dúvidas sobre progressões, também tem no canal aula sobre isso. Vai estar aí o link na descrição para você assistir lá, tá? Tá completaço essas aulas, sequências, PA e PG. Assistam, não deixe de aprender esse conteúdo não, tá bom? E a quantidade de termos
dessa PA, o primeiro termo dela é 5, porque tem 5 ícones. O próximo são 9, porque aumentou 4. O próximo são 13. E vai ficar aumentando de 4 em 4 até chegar num termo que vai ter 445 ícones. E eu quero saber qual é a posição desse termo, visto que o primeiro termo só tem 5, o segundo termo 9, o terceiro termo 13. Então, que termo é esse aqui que tem 445 ícones? Eu vou jogar na fórmula do termo geral da PA, que diz que um enésimo termo sempre é igual ao primeiro, mais n menos 1 vezes a razão. O enésimo termo é esse cara aqui, ó. Eu não sei, ele é um termo qualquer. Então, eu sei que ele tem 445. O primeiro termo tem 5. N é a posição que eu quero descobrir. E a razão é a quantidade que está aumentando, ou seja, está aumentando de 4 em 4. Então, a razão ela é 4. Vou passar o 5 subtraindo e vamos ter 440. Vou passar o 4 dividindo logo, aí isso vai ser igual a n menos 1. 440 dividido para 4 dá 110. O 1 passa positivo, está aí. Posição 111. A alternativa certa está aqui. Letra D. Tudo bem? Pessoal, então está aí toda a resolução do vestibular. Primeira questão, letra D. Segunda, letra B. Terceira, letra C. A quarta, letra A. Aí tivemos uma aqui que deverá ser anulada, não tem sentido, não tem resultado. E a 42, aí a última questão, letra D. Se ficou dúvida, conta comigo, eu estou à sua disposição, tá bom? Logo mais, as outras resoluções aí também do vestibular UNIRG Campus Paraíso, tá? Essa daqui foi a da prova de Gurupi. Se você não tem essa prova, na descrição tá o link para você fazer o download também. Valeu, obrigado, tchau, fui!